Olá, pessoas! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um fundamento da sintaxe. Vamos falar sobre a sintaxe de concordância, concordância nominal. Ora, o que é a concordância nominal? Quando a gente fala em concordância, a gente está falando na correta coerência flexional, né? Numa coerência flexional entre palavras. Tá? Então são palavras que são agrupadas numa frase e essas palavras devem estar, palavras relacionadas entre si, devem estar flexionadas de acordo uma com a outra. Quando a gente fala em concordância nominal, estamos falando dessa coerência flexional em relação ao quê? Às categorias nominais, né? Em relação principalmente ao substantivo. Bem, então, já que o substantivo é o termo nuclear, é o termo núcleo do sintagma nominal, vamos ver então qual é a regra geral de concordância nominal. Então, o que ela diz? Bem, a regra geral diz que o substantivo, né, os termos, os determinantes do substantivo vão concordar com ele em gênero e em número. Significa dizer, por exemplo, que se um substantivo estiver flexionado no feminino plural, né, um adjetivo que se ligar a ele terá que estar também no feminino plural. Então vamos ver exemplos que comprovam essa regra geral, essa regra de concordância dos determinantes do substantivo com o substantivo. Vamos ver. As belas meninas piracicabanas chegaram felizes. Observe o seguinte, quem é aí o núcleo do sujeito do verbo chegar, né? Quem é que chegou aí? Meninas, né? Aí temos o seguinte, ó, meninas é um substantivo feminino plural. Observe que os outros termos, né, que se referem a meninas estão concordando também no feminino, né, no feminino plural. Eu tenho as, aí artigo, né? Que é um determinante do substantivo, belas, que é um adjetivo, piracicabanas, que é um adjetivo pátrio. Tenho também aí um adjetivo na função de predicativo, né? Um adjetivo felizes, que também se refere a meninas. E veja o seguinte, no caso do adjetivo felizes, a gente não observa nenhuma flexão de gênero, mas a flexão de número a gente está verificando, né? Felizes está aí no plural. Então, observe então que esses termos que se ligam ao substantivo vão concordar com ele, esses determinantes do substantivo, vão concordar com ele em gênero e em número. Vamos ver mais um exemplo. Minha filha estava linda durante a festa. Olha lá, eu tenho aí, né? Sujeito do verbo estar, filha. Tenho agora um determinante, um pronome adjetivo. Pronome, aí, no caso, o pronome possessivo adjetivo minha, né? Minha filha. Tenho também um adjetivo em função predicativa aí, que se refere à filha, né? Linda, tá? Então, quer dizer, esse adjetivo também está concordando com filha, feminino, singular, tá bom? E depois a gente vai ter ali um outro substantivo aparecendo, um substantivo festa, que recebe um determinante, um artigo aí, que é um artigo que também está o quê? No feminino singular, já que esse substantivo festa é um substantivo feminino e está flexionado aí também no singular. Bem, então agora vamos ver, né, essa é a regra geral. Vamos agora passar, então, para os casos especiais de concordância nominal. Bem, casos especiais de concordância nominal, assim como aqueles, né, casos de concordância verbal, são casos assim que, às vezes, a gente vai notar simplesmente um reforço da regra geral. Em outros casos, a gente vai ver realmente que se trata, né, de casos que fogem um pouco da regra geral. Então vamos ver agora o caso do adjetivo adjunto adnominal anteposto. Bem, ocorre o seguinte, quando o adjetivo está em função adjunto adnominal, e aparece antes do substantivo e está modificando mais de um núcleo, o que acontece? Bem, o adjetivo vai concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então vamos ver um exemplo. Escolheste mau lugar e ocasião. Observe o que acontece aí, né? Nós temos dois substantivos que estão qualificados pelo mesmo adjetivo. O adjetivo que aparece aí é o adjetivo mau, né? E os dois substantivos que esse adjetivo está qualificando são lugar e ocasião. Bem, esse adjetivo se liga então como adjunto adnominal a esses dois substantivos e ele aparece o quê? Ele aparece anteposto a esses dois substantivos. Como é que vai se dar a concordância? Concordância se faz apenas com o núcleo mais próximo. Mau, lugar e ocasião. Agora, se eu quisesse, por exemplo, né, inverter a posição dos substantivos, aí eu teria uma outra concordância. Vamos ver outro exemplo. Escolheste má ocasião e lugar. Observe que aí, né, houve uma permuta dos dois substantivos. Ocasião veio para frente, lugar ficou depois. Então, o que acontece nesse caso? Ó, o adjetivo vai concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então, isso é importante a gente saber. Adjetivo adjunto adnominal.
qualificando mais de um substantivo e aparecendo antes desses substantivos, vai concordar apenas com o mais próximo. Vamos ver agora um outro caso. O caso do adjetivo em função adjunto adnominal, mas posposto ao substantivo. Né? Então, posposto no caso, isso vai acontecer quando ele estiver determinando também mais de um substantivo. Então vamos ver o primeiro exemplo. Comprou sapato e calça clara. Observe o seguinte, eu tenho aí dois substantivos que estão qualificados pelo adjetivo clara, né? Então comprou sapato e calça clara. Agora, como o adjetivo adjunto adnominal veio depois dos dois substantivos, então o que a gente vai ter nesse caso? A concordância pode ser feita de dois jeitos, tá? Dois jeitos diferentes. Um deles é concordar apenas com o núcleo mais próximo, então é isso que está acontecendo aí, né? Então temos sapato e calça clara. Agora, eu posso também fazer a concordância com todos os núcleos, valendo lembrar o seguinte, se um dos núcleos for masculino, a concordância então vai se dar no plural, no masculino plural, já que o masculino é o gênero que carrega essa ideia de neutralidade no português. Então vamos ver um outro exemplo. Comprou sapato e calça claros. Observe agora que o adjetivo claros, né, ele está concordando com os dois substantivos ao qual ele se refere, né? Ele se refere ao sapato e se refere também à calça. Só que veja o seguinte, como o sapato é masculino, então o que vai acontecer? A concordância é determinada no plural, mas no masculino plural. Porque o masculino plural, né, a gente tem então essa ideia mais de neutralidade. O feminino sempre está se referindo, né, a esse gênero. O masculino não, pode se referir ao gênero masculino, mas também ao feminino. Então sapato, né, e calça claros seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade também de concordância seria eu fazer o quê? Seria eu permutar os substantivos e nesse caso eu verificaria que a concordância poderia se dar também apenas com o mais próximo, mas nesse caso no masculino, observe. Comprou calça e sapato claro. Observe, simplesmente houve o quê? Uma permuta dos substantivos, né? Então, calça e sapato. Aí, se eu opto por concordar apenas com o mais próximo, tenho agora o adjetivo claro concordando apenas com sapato. Então, veja o seguinte, que possibilidades eu tenho quando o adjetivo adjunto adnominal está posposto aos substantivos? Nesse caso, eu posso concordar o adjetivo ou com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos. Bem, quando o adjetivo adjunto adnominal está anteposto, o que acontece? Apenas com o mais próximo. Então agora, vamos ver o caso do adjetivo predicativo anteposto aos substantivos, né? Então nesse caso aí, o que vai acontecer? Se for predicativo do sujeito, você vai olhar para como que o verbo está se flexionando. Se o verbo estiver concordando apenas com o núcleo mais próximo, o predicativo vai fazer o mesmo. Se o verbo estiver concordando com todos os núcleos, o predicativo faz o mesmo também. Então o predicativo segue o que o verbo faz. Vamos ver exemplos. Chegou cansado Pedro, Luciana e o professor. Observe o seguinte, ó, como a concordância verbal me diz que o verbo antes do sujeito composto pode concordar ou com o mais próximo ou com todos os núcleos, né? Eu tenho aí a possibilidade de chegou Pedro, Luciana e o professor, né? Então eu tenho essa possibilidade de concordância. Agora, o predicativo está fazendo o quê? Está seguindo o que o verbo está mandando, porque se trata de predicativo do sujeito. Então chegou cansado Pedro, Luciana e o professor. Agora, a concordância verbal também me permite concordar com todos os núcleos do sujeito. Vamos ver então como é que fica. Chegaram cansados Pedro, Luciana e o professor. Observe que agora optou-se aí nesse caso, né, pela concordância do verbo chegar com todos os núcleos. E aí o que acontece com o predicativo do sujeito? Segue, né, a mesma ideia. Então chegaram cansados Pedro, Luciana e o professor, concordância feita aí com todos os núcleos. Então veja, se for predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito vai seguir o que o verbo está determinando. Se o verbo está concordando apenas com o mais próximo, o predicativo faz o mesmo. Se o verbo concorda com todos os núcleos, o predicativo também faz o mesmo. Vamos então agora ver um caso em que a gente tem o predicativo do objeto na mesma situação, não mais predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Nesse caso, o que a gente vai ter? Nesse caso, a gente vai ter a concordância do predicativo do objeto com todos os núcleos, os quais ele está, né, modificando, os quais ele está determinando. Veja. Considerei perigosos o argumento e a decisão. Observe o seguinte, nesse caso aí, perigosos é um predicativo não mais do sujeito, porque o sujeito desse verbo aí considerar é eu, né? Sujeito elíptico eu. Eu considerei o quê? O argumento e a decisão, como sendo perigosos. Ah, mas quando é predicativo então do objeto e está anteposto, a gente vai optar então, né? Nesse caso a gente não tem essa possibilidade de seguir o verbo, então a gente opta por concordar com todos os núcleos.
Vamos então agora ver o caso do adjetivo em função predicativa e ele está o quê? Posposto ao substantivo. Então vamos ver o adjetivo predicativo posposto. Nesse caso aí, o que a gente tem? Concordância feita com todos os núcleos, tá? Então, nesse caso aí, a gente não tem, né, é uma regra muito mais simples. Predicativo posposto aos substantivos os quais ele está determinando, vai ser feita, então, a concordância normal, concordância no plural com todos os núcleos. Veja o exemplo. Luciana e Pedro estão tristes. Observe, ó, tenho aí o adjetivo tristes, está em função predicativo do sujeito, né, se refere, né, a Luciana e a Pedro, e nesse caso, então, aí está concordando no plural, tá? Concordando com os núcleos os quais ele está determinando. Vamos então agora ver um outro caso de concordância. É aquele em que a gente tem verbo ser seguido de adjetivo, caracterizando o quê? Julgamentos. Bem, concordância nesse caso é o seguinte, o verbo ser, tá, ele só vai determinar a flexão do adjetivo se o sujeito, né, ou o elemento ao qual o adjetivo está se referindo, estiver determinado por um artigo ou por um pronome adjetivo ou por um numeral adjetivo, por exemplo. Então, vamos ver os exemplos. Paixão é destruidor. Observe o seguinte, ó, o sujeito aí, paixão, né, tenho aí o verbo ser, seguido do adjetivo destruidor. O que acontece nesse exemplo aí? Ó? Você poderia falar assim, ah, mas paixão não é feminino, então por que não é paixão é destruidora? Porque isso é um caso especial, é o verbo ser seguido do adjetivo. Nesse caso, então, eu só vou concordar o adjetivo com o substantivo ao qual ele se refere quando o substantivo vier determinado por um artigo, por um pronome ou por um numeral. Então vamos ver o caso aí em que a gente teria o adjetivo destruidor se flexionando. Observe. A paixão é destruidora. Observe que agora o substantivo paixão veio determinado pelo artigo a, e aí sim o adjetivo destruidor vai se flexionar no feminino. Então, o caso de verbo ser seguido de adjetivo vai depender o quê? Se o substantivo está ou não determinado. Se o substantivo estiver determinado por um artigo, por um pronome ou por um numeral, aí sim o adjetivo vai se flexionar. Então vamos ver outros exemplos. É proibido entrada de alunos. É proibido entrada. Por quê? No mesmo caso, verbo ser seguido de adjetivo, aí o substantivo entrada está determinado aí por um artigo, por um pronome, por um numeral? Não. Então o adjetivo fica no masculino singular. Agora, se eu puser aí, por exemplo, um artigo, aí vai haver a flexão do adjetivo. Observe. É proibida a entrada de alunos. Então veja, quando eu antepus esse artigo aí ao substantivo entrada, a entrada, né, isso vai determinar então a flexão do adjetivo que segue o verbo ser. É proibida a entrada. Vamos ver então agora um outro exemplo. É exigido responsabilidade. Olha lá, verbo ser seguido aí de um adjetivo, né? É exigido responsabilidade. Agora, se eu puser aí um artigo, né? Um artigo, por exemplo, um outro determinante para o substantivo, um pronome ou um numeral, o que a gente vai ter? Vai ter a flexão do adjetivo. Observe. É exigida a responsabilidade dos sábios. Observe que responsabilidade agora veio com artigo. Então isso determina, né, a flexão ali do adjetivo exigido, tá? Então que vai se flexionar aí no feminino. Observe o seguinte, em alguns casos, né, a gente observa que o próprio verbo acaba se flexionando como nome. E é isso que aconteceu nesse nosso último exemplo, em que a gente tem o quê? O particípio do verbo exigir, né, se comportando praticamente como um adjetivo, tá? Então quer dizer, concordando, né, um termo verbal, tendo que concordar aí em gênero com o substantivo a que se refere, né? Coisa que não é flexão do verbo, o verbo não se flexiona em gênero, mas isso acontece, né, no caso aí, nesses exemplos que a gente viu, que exemplificam a voz passiva. Então agora vamos passar para um outro caso especial, as palavras adjetivas versus palavras adverbiais. Como assim? Bem, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, há em português um grupo de palavras que vão se comportar às vezes como palavras adjetivas, às vezes como palavras adverbiais. Bem, isso significa o seguinte, quando são palavras adjetivas, elas normalmente vão se flexionar e concordar com o substantivo a que se referem. Agora, quando são palavras adverbiais, não se flexionam. Por quê? Porque o advérbio, né, na realidade, é uma classe invariável, é uma classe que não sofre flexão nem de gênero nem de número. Então a gente precisa reconhecer quando é que a palavra será uma palavra adjetiva, quando é que ela será uma palavra adverbial. Lembrando o seguinte, ó, advérbio modifica o quê? Verbo e, às vezes, um adjetivo e um advérbio. E adjetivo modifica o quê? Substantivo. Então vamos ver exemplos.
começando aí com a palavra bastante. Bem, bastante, né? Essa palavra aí pode, se modificar verbo, adjetivo e advérbio, será o quê? Uma palavra adverbial. E aí será invariável. Agora, se acompanhar substantivo, se determinar substantivo, será pronome indefinido, da ideia de quantidade indefinida de substantivo. E aí se flexiona. Uma dica para você saber se bastante se flexiona ou não, basta você trocar pela palavra muito. Se muito se flexionar, bastante se flexiona. Se muito não se flexionar, bastante não se flexiona. Observe. Ela comprou bastantes camisas, né? Então fica esquisito aí, bastantes camisas, é isso mesmo? É isso mesmo, tá? Porque, ó, se eu trocar bastante aí por muito, como é que vai ficar? Ela comprou muitas camisas. Se muito se flexiona, bastante também vai se flexionar. Então ela comprou bastantes camisas, muitas camisas. Bastante nesse caso é um pronome indefinido, ok? Comprou uma quantidade indefinida de camisas. Vamos ver outro exemplo. Elas estudaram bastante. Observa, por que bastante agora não está se flexionando? Ó, se você trocar por muito aí, vai ficar elas estudaram muito. Muito não vai se flexionar, então bastante também não se flexiona. Elas, né, sujeito aí, estudaram, olha o verbo no plural, e o bastante vai ficar no singular. Por quê? Bem, na verdade, a gente nem vai dizer que está no singular propriamente, né? A palavra não está sofrendo flexão, ela não tem essa flexão de número, tá? Porque se trata de um advérbio. Modifica o verbo estudar, observe. Elas estudaram, né? E bastante é um advérbio de intensidade, se comportando aí como um adjunto adverbial de intensidade, portanto, uma palavra invariável. Vamos ver mais um exemplo. Há bastantes meios para resolver isso. Eu poderia substituir pela palavra muito. Há muitos meios para resolver isso. Né? Por isso que bastante está se flexionando. Ó. Há bastantes meios, muitos meios. Observe também que bastante está acompanhando o substantivo meios. Né? Se o substantivo está no plural, bastante terá que se flexionar, porque se refere a esse substantivo. Se trata de um pronome indefinido nesse caso. Vamos passar para um outro exemplo. Estavam bastante nervosas. Olha, por que não estavam bastantes nervosas? Né? Olha, pelo seguinte, põe muito aí, ó. Estavam muito nervosas. Na verdade, o advérbio muito modificaria o quê? Modificaria um adjetivo. Por isso que é advérbio. E advérbio é invariável. Então, bastante, nesse caso aí, não se flexiona também. Tá? Então, atenção para esse caso. Vamos ver agora um poema de Pablo Neruda. Dormi junto contigo a noite inteira, enquanto a escura terra gira com vivos e com mortos. De repente desperto e no meio da sombra, meu braço rodeava tua cintura. A gente viu aí o aparecimento de uma palavra, né, que também vai apresentar, às vezes, algumas dúvidas, né, alguns problemas para os alunos. A palavra meio. Bem, essa palavra aí, se ela for um numeral, ou seja, se referir à ideia de metade, né, aí ela será o quê? Uma palavra que se flexiona normalmente. Agora, se ela for um advérbio, bem, nesse caso ela não vai se flexionar, um advérbio de intensidade, com a ideia de um pouco, né? Então vamos ver exemplos com o uso dessa palavra meio. Comprou meia garrafa de vinho. Olha, observe aí que meio está se flexionando, concordando com garrafa, por quê? Porque na realidade se trata de um numeral. Comprou metade de uma garrafa, né? Comprou meia garrafa. Por isso que como numeral, né, numeral fracionário, equivalendo aí à ideia de metade, meio se flexiona normalmente. Observe agora outro exemplo. Falta meia hora para o início da aula. Olha lá, metade de uma hora. Então, meio está concordando com o substantivo hora, se flexionando em hora feminino singular, meia feminino singular. Agora observe esse outro exemplo. Ela estava meio preocupada. Por que aí, eu não vou dizer ela estava meia preocupada, né? Porque meio, nesse caso, não é mais um numeral. Não está dando ideia de metade. Ela não estava preocupada daqui para baixo, daqui para cima não estava preocupada. Não é isso, né? A palavra meio aí é um advérbio de intensidade. Ela estava um pouco preocupada, tá? Então, por isso, por ser um advérbio, se trata de uma palavra invariável. Ela estava meio preocupada. Então, esse de acordo aí com a norma padrão. Vamos ver um outro exemplo. Estavam meio nervosas. Mesma coisa, está modificando aí um adjetivo, nervosas, né? Estavam meio nervosas, um pouco nervosas. Se trata de um advérbio de intensidade e exatamente por isso não vai o quê? Não vai sofrer flexão, tá? Então atenção para esses casos aí, porque essa palavra aí às vezes costuma aparecer bastante em concursos. Bem, então agora vamos passar para as palavras anexo e incluso. Essas duas palavras aí se comportam como o que no português? Como adjetivos. Portanto, vão se flexionar normalmente, concordando com o substantivo a que se referem. Observe o exemplo. Os documentos seguem anexos.
ou inclusos. Por que anexos ou inclusos, né? Pelo seguinte, ó, os documentos é o substantivo, são eles que vão anexos ou inclusos. Então, exatamente por isso, anexo e incluso são adjetivos normais e vão concordar com o substantivo a que se referem. Olha agora esse outro exemplo. Foi anexa a carta ao documento, ou inclusa, né? Então, foi anexa a carta ou inclusa a carta. Por quê aí? Olha, pessoas, porque a carta é que foi anexa, a carta é que foi inclusa. Então, como são adjetivos normais, vão acabar o quê? Vão acabar concordando com o substantivo a que se referem. Agora, observa um outro exemplo. Os documentos vão em anexo. Bem, nesse caso agora, em anexo é uma expressão adverbial. E é invariável, tá? Então, anexo é adjetivo. Normal se flexiona normal, concordando com o substantivo. Em anexo é expressão adverbial. E é invariável. Vamos ver agora a ocorrência de uma outra palavra num poema de Fernando Pessoa. Ninguém conhece quem sou, nem eu mesmo me conheço. E se me conheço, esqueço, porque não vivo onde estou. Rodo, e o meu rodar apresso. Vimos aí a ocorrência da palavra mesmo. Então vamos ver agora o caso especial de concordância das palavras mesmo e próprio. Bem, essas duas palavras, quando são, né, pronomes demonstrativos de reforço, elas vão concordar normalmente com o termo ao qual se referem. Significa o seguinte, se se referem a um termo masculino, mesmo, próprio, masculino, singular. Né? Se se refere a um termo feminino plural, vão se flexionar normalmente no feminino plural. Então vamos ver exemplos. Eu mesmo fiz isso, disse ele. Poderia pôr também, eu próprio fiz isso, disse ele. Né? Então, observa o seguinte, ó, disse ele, então se ele disse eu mesmo. Tá? Agora observa um outro exemplo. Eu mesma fiz isso, disse ela. Né? Então, ela agora vai dizer o quê? Eu mesma, porque está concordando com essa ideia de que ela está falando, então, eu mesma. Ela também, se fosse usar o adjetivo próprio, né? Seria também eu própria fiz isso, disse ela. Então, quer dizer, são palavras normais que se flexionam normalmente concordando com o termo ou com a ideia do termo ao qual se referem. Vamos ver mais um exemplo. Elas fizeram a prova. Olha lá, elas mesmas. A palavra mesmo aí está concordando, né, com o pronome ao qual se refere. Elas, né, feminino plural, mesmas, feminino plural. Bem, agora vamos ver então uma outra palavra, nesse caso uma palavra adverbial, será sempre invariável, a palavra alerta. Bem, essa palavra então, né, não se flexiona. Vamos ver exemplos. Os dois estavam alerta. Olha lá, a palavra alerta se refere aos dois, mas é um advérbio de modo. E exatamente por isso essa palavra é invariável. Então atenção para a palavra alerta, tá? Ela não se flexiona. Vamos ver agora a ocorrência de uma outra palavra num outro texto. Entretanto, Xandoca, passado algum tempo, começou a consolar-se, porque outro homem, se bem que menos jovem, menos bonito e menos elegante que o Vieirinha, entrou a requistá-la seriamente. E não tardou a oferecer-lhe o seu nome. Pouco tempo depois, estavam casados. Observamos aí, né, a ocorrência da palavra menos. A palavra menos, em português, ela pode ser ou pronome ou advérbio. Só que, tanto como pronome quanto como advérbio, ela é invariável. Então essa palavra não vai sofrer flexão de gênero, né? Não vai ocorrer então no nível padrão de linguagem, não vai haver a forma menos. Então vamos ver exemplos. Compre menos carne, olha lá, é um pronome, né? Se refere a um substantivo aí, mas um pronome invariável. Compre menos carne, tá bom? Um outro exemplo. Ela estava menos cansada ontem. Olha lá, ela menos cansada. Nesse caso é um advérbio, né? Um advérbio modifica um adjetivo cansada e menos cansada. Só que como advérbio, né? Também palavra menos invariável. Vamos ver agora uma outra palavra especial, a palavra kit. Esta palavra aí se comporta como um adjetivo, normalmente no idioma. Significa o seguinte, vai concordar no plural se o substantivo assim o exigir. Vamos ver exemplos. Estou kit com o serviço militar. Olha lá, eu estou kit com o serviço militar. Então, kit agora aparece no singular. Agora, se eu tiver aí, né, essa palavra se referindo a um substantivo, né, a mais de um número aí, um número plural, vai se flexionar no plural. Observa o exemplo. Estamos quites com o serviço militar. Olha lá, quites agora se referindo a um sujeito nós, um sujeito plural, então se flexionando no plural.
Outra palavra que também é adjetivo normal no português é a palavra obrigado, né? Usada aí nos agradecimentos. Então, se é um adjetivo normal, na hora de fazer a concordância, o que a gente vai observar? Concordância masculino, feminino, né? Singular, e masculino, feminino também no plural. Observe os exemplos. Muito obrigado, disse ele. Olha lá, ele dizendo muito obrigado, né? No masculino singular. Outro exemplo. Muito obrigada, disse ela. Então, ela, né? Obrigada, aí havendo a concordância no feminino singular. Outro exemplo. Muito obrigados, disseram eles. Então, eles, né, se eles agradeceram, eles vão dizer o quê? Muito obrigados, né? Concordância agora no masculino plural. E o último exemplo. Muito obrigadas, disseram elas. Então, elas vão dizer muito obrigadas, né? Claro que isso daí, ó, é o que diz a norma padrão, né? A gente sabe que, na realidade, a gente não está acostumado a usar esse agradecimento aí no plural, muito obrigados, né? Muito obrigadas, né? A gente não tem esse hábito, não tem esse costume de usar isso na nossa linguagem normal. Isso é apenas o que diz a norma padrão no português. Vamos, então, agora passar para o caso da palavra só, e a palavra, né, que claro, pode se flexionar aí, no caso, no plural sós. Bem, o que a gente tem que lembrar nesse caso? A palavra só, como adjetivo, né, então equivale a sozinho, e aí se flexiona normalmente, tá? Agora, no sentido de palavra de exclusão, no sentido de somente, apenas, aí ela é invariável, e não vai, portanto, se flexionar. Então vamos ver um exemplo. Só eles saíram, e saíram sós. Observe o seguinte, por que no primeiro caso só não se flexionou e no segundo se flexionou? Pelo seguinte, ó, só eles saíram. Esse só aí equivale a somente. Somente eles saíram. Então nesse caso aí é a palavra de exclusão. Se é a palavra de exclusão, vai ficar o quê? Invariável. Só eles saíram. E saíram sós. Opa, agora diz o quê? Esse só que aparece aí equivale a sozinho, é um adjetivo, né? Então, e saíram sozinhos, e saíram sós, tá? Então, essa é a observação a respeito de só. Só, somente, invariável. Só, sozinho, variável, se flexiona. Um caso que a gente tem agora sim, né, uma expressão invariável, sempre, em qualquer situação, é a expressão a sós. Então, a concordância dessa expressão aí, ó, cuidado, essa expressão será sempre invariável. Então, observe um exemplo. Ela queria ficar a sós com o namorado. Veja, ela não queria ficar a só, tá? Eu poderia dizer, ela queria ficar só com o namorado, sozinha com o namorado, sem problema. Agora, a expressão a sós é invariável. Então, ela queria ficar a sós e não a só com o namorado. Um outro exemplo. Os dois estavam a sós. Olha lá, a expressão a sós, invariável, novamente aparecendo aí. Então, se trata de uma expressão adverbial, vai ficar o quê? Vai ficar invariável.